Boa noite, boa noite, Portugal, boa tarde, Brasil. Hoje eu vou abordar um tema que, que é bastante interessante. Na verdade, tudo que está na palavra é interessante, né? Mas engraçado, eu sempre trago essa introdução. Que está no livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Eu estou lendo a Bíblia novamente desde o início. Já fiz a leitura do livro de Gênesis e agora estou em Êxodo, bem no momento que Deus tem um encontro com Moisés e o convoca para um chamado. E aqui em Êxodo, capítulo 6, verso 6, Deus diz o seguinte a Moisés: Portanto, diga ao povo de Israel: Eu sou o Senhor. Eu os libertarei da opressão e os livrarei da escravidão no Egito. Eu os resgatarei com o meu braço poderoso e com grandes atos de julgamento. Versículo 7. Eu os tomarei como meu povo e serei o seu Deus. Então vocês saberão que eu, o Senhor, seu Deus, que os libertou da opressão no Egito. Moisés, antes mesmo de nascer, já tinha sido escolhido por Deus para esse chamado. E quando Deus apareceu para Moisés através de um fogo na sarça que não consumia a planta e chamou a atenção de Moisés, Moisés quase caiu, quase morreu do susto, né? Moisés não sabia que Deus havia escolhido. E com isso a gente consegue perceber em muitas circunstâncias e muitas pessoas que tem pessoas que são escolhidas por Deus para um grande chamado e sequer têm noção que antes delas nascerem, antes mesmo de serem geradas no ventre de suas mães, Deus já tinha estabelecido esse chamado. É engraçado isso. Mas chega um momento na nossa vida que Deus nos mostra qual é a missão, qual é o propósito que nós temos que cumprir aqui na Terra. E assim como Moisés, muitas vezes, nós tememos, porque de fato é muito sério. Né? Na situação de Moisés aqui, ele teve que tirar todo um povo de uma escravidão de centenas de anos no Egito. Mas hoje em dia, trazendo para o nosso dia de hoje, a nossa responsabilidade ela também não é diferente, porque nós recebemos um mandado. Na verdade, Jesus nos mandou, né, um mandato a respeito do ide. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. E a respeito disso, tem uma passagem, na verdade, uma frase, uma palavra de Agostinho, de Santo Agostinho, que ele fala, né, parafraseando, que nós podemos pregar o evangelho e, às vezes, utilizar a palavra. Então, pregar o evangelho não necessariamente está ligado somente a utilizar a palavra como instrumento, mas, sobretudo, através das nossas ações, através da nossa forma de viver. É muito interessante Santo Agostinho abordar acerca disso, né? Porque às vezes a pessoa fala, mas eu não sei falar, eu não tenho habilidade para falar, eu sou tímida. Vale ressaltar que está escrito que os tímidos não herdarão a terra. Então, se a timidez é algo que tem lhe impedido de cumprir o seu propósito, trate de trabalhar isso, seja através de uma terapia, seja através de enfim, acho que a terapia é o mais adequado, mas através de algum curso sobre oratória. Perca o medo de falar em público, de utilizar a sua palavra para poder transmitir a palavra de Deus, né? Você se tornar mesmo um instrumento nas mãos de Deus para poder falar acerca do seu amor. Não necessariamente somente com a Bíblia, mas através do testemunho de vida, porque todos nós temos um testemunho. Tem pessoas que não conseguem enxergar na sua história o que Deus fez, o que Deus faz.
Hoje, atualmente, eu trabalho com autobiografias, eu estou editando um livro autobiográfico com 22 mulheres. E quando foi para essas mulheres escreverem suas histórias de vida, elas diziam isso, mas a minha história não tem nada de interessante. E quando eu fui ler essas histórias, algumas eu simplesmente desabei, chorei muito, porque eu vejo e vejo Deus na vida dessas mulheres. E com você certamente não é diferente, porque ouvimos muito que Deus nos escolheu, mas que somos pecadores, somos errados, somos falhos, não somos merecedores. Inclusive, tem um versículo na palavra, né, no primeiro capítulo de Hebreus, na carta de Paulo aos Hebreus, que ele fala sobre isso, que alguém disse: o que é que tem o ser humano que chamou a atenção de Deus? O que é que tem o ser humano para Deus se preocupar com ele? Perguntaram isso. Então, Paulo, inclusive, fala que os anjos são servos que cuidam daqueles que herdarão a salvação. Deus criou os anjos para nos ajudar, para ajudar o ser humano, porque é o ser humano que vai herdar o novo mundo, que vai herdar a nova terra. Paulo fala justamente acerca disso. Entretanto, nas igrejas, nas relações interpessoais, as pessoas dizem muito isso: ah, não somos merecedores. Somos merecedores sim, porque senão Jesus não tinha morrido na cruz. Quer dizer que Jesus veio para a terra, se fez menor ainda do que os anjos, ele é superior aos anjos, se fez menor do que os anjos, caminhou aqui nessa terra, morreu do jeito que morreu, pregado numa cruz, para dizer que a gente não merece, que o ser humano não merece. Se nós não merecêssemos a salvação, Jesus não tinha morrido por nós. Somos merecedores sim, somos filhos, somos herdeiros. Inclusive, nessa carta aos Hebreus, no primeiro capítulo, Paulo fala sobre isso, que em nenhum momento Jesus se sentiu envergonhado de dizer que nós somos irmãos dele, que somos filhos de Deus. E que, inclusive, Deus nos deu a ele também como filhos. Nós somos filhos também do Cristo. Ele fez parte da criação do mundo, ou seja, ele fez parte da criação de nós. Ele também é o nosso Pai, né? Deus Supremo e Jesus Cristo são os nossos criadores. Já visto que está escrito lá em João, né, que no início de tudo existia o Verbo e o Verbo era Deus, né? E o Verbo é Jesus Cristo, é a palavra. Através da palavra é que se construiu este universo, esse planeta e o ser humano e tudo que nele há. Então é muito sério isso, porque nas igrejas muito se fala: ah, vocês são pecadores, nós somos pecadores. E a gente se sente às vezes na responsabilidade de carregar um peso de não ser feliz, de não prosperar, de não enriquecer por conta disso. Quantas vezes eu ouvi que eu não sou merecedora, que eu sou pecadora, que eu sou falha. Jesus morreu por nós. Jesus, ele morreu naquela cruz, derramou o seu sangue puro, o seu sangue inocente, para que nós tenhamos vida. E como ele mesmo diz, vida em abundância. Então, quando Moisés foi confrontado por Deus, né, para que ele pudesse cumprir o seu propósito de vida, Moisés falou: eu não sou capaz. Deus, chama outro homem aí, porque eu não sou capaz. Eu nem sei falar, Deus. Porque Moisés era gago, né, de acordo com a palavra dos estudos. E Deus falou: não tem mal. Você não vai falar, você não consegue falar, então eu vou levantar o seu irmão. Você vai ser como Deus e Arão, irmão de Moisés, vai agir como porta-voz. E assim aconteceu. Arão estava sempre ao lado de Moisés como porta-voz daquilo que Deus falava. Deus não poderia ter escolhido Arão? Poderia ter escolhido Arão e Arão ido sozinho, mas não. Deus havia pré-estabelecido que seria Moisés quem tiraria o povo da escravidão do Egito. Então, muitas vezes na nossa vida a gente pode pensar: ah, mas Deus me escolheu para esse propósito. Por que ele não chamou fulano de tal? Por que Deus chamou você? Não é seu irmão, sua irmã, quem vai ser
usado para determinado propósito. Deus chamou você. Por que que às vezes, muitas vezes, nós fugimos do propósito com medo, dizendo que não somos capazes, que nós somos medrosos, que nós temos medo, que Deus pode escolher outra pessoa. Deus escolhe outra pessoa. Não, Deus não quer escolher outra pessoa. Assim como foi com Moisés e Arão. Deus pode ainda levantar alguém para te ajudar nesse processo, mas a missão principal vai ser sua, que foi o que aconteceu com Moisés. Moisés foi escolhido para tirar o povo do Egito, da escravidão do Egito, e Arão, pela misericórdia de Deus, foi escolhido para ser porta-voz de Moisés. Na nossa caminhada é assim. Deus, ele pode estabelecer as circunstâncias, estabelecer os projetos e nos capacitar para caminharmos sozinhos. Entretanto, quando nós pedimos ajuda, o Senhor vai levantar pessoas para nos ajudar, que foi o que ele fez com Moisés, porque o Senhor ele tem cuidado de nós. Ele também contempla os nossos anseios. E de acordo, nós vamos caminhando, vamos amadurecendo. Às vezes as pessoas elas vão embora porque chegou o momento de nós caminharmos sozinhos, mas o importante é que nós cumpramos aquilo que Deus estabeleceu em nós. Porque antes de sermos formados no ventre da nossa mãe, nós já temos um projeto de vida. Deus já criou um projeto de vida. E não é somente sobre nós, é sobre uma geração. Porque se Moisés desse para trás e falasse, não, Deus, tudo bem que Deus poderia levantar outra pessoa. Né? Deus poderia mesmo levantar outra pessoa. Inclusive, aqui em Êxodo tem um momento que Moisés, ele falou tão seriamente a Deus que não queria trabalhar com isso, que Deus quase o matou. Né? Deus quase tirou a vida de Moisés. Porque Deus queria mostrá-lo que realmente era algo sério. E nessa geração, nós muitas vezes não temos noção da seriedade que é cumprirmos o nosso propósito, porque são pessoas que estão morrendo, né? São pessoas que estão padecendo, são sangues que estão clamando pelo nome do Senhor. Nós estamos na última hora, no último segundo, realmente Jesus já está às portas, então não dá mais tempo de agir como criança, espernear, de dizer que não consegue, que tem medo, que é tímido. Nós temos que arregaçar as mangas e seguir adiante, sem olhar para trás. Porque aquele que olha para trás, Deus não tem prazer nele, como está escrito na palavra. Então, ai daquele que põe a mão no arado e olha para trás. Uma vez que nós nos colocamos à disposição, que nós conhecemos quais são os planos de Deus, que são os melhores planos para nós, e tememos, ficamos com medo, simplesmente não confiamos, a água vai afundar. Então, como aconteceu com Pedro. Pedro pisou o pé na água, ele confiou no primeiro momento, na hora que ele desconfiou de Jesus, ele afundou. Então, assim é na nossa vida. Então, a palavra do Senhor é incrível nesse sentido, porque nós conseguimos perceber que mesmo há 2000 anos atrás, ou mesmo logo no início da fundação do mundo, como é o caso aqui no Êxodo, as coisas acontecem com essas pessoas aqui na Bíblia e são as mesmas coisas que acontecem conosco atualmente, na nossa jornada, né? Então, nesse momento que nós estamos vivenciando, é muito similar ao que Moisés viveu. O povo estava no Egito escravizado. Então, na nossa geração, as pessoas elas estão escravizadas, não propriamente no Egito, mas o seu próprio Egito, como por exemplo, muitas pessoas elas estão presas, viciadas na internet, viciadas nas redes sociais, as crianças estão muito viciadas em vídeos, então as mães, muitas pessoas precisam de orientação, muitas pessoas elas precisam de nós. Precisam da nossa ajuda, da nossa palavra, do nosso exemplo. Então, hoje em dia, nós podemos utilizar a internet como uma ferramenta, como um meio de comunicação para falar do amor e do poder de Deus. Nós temos uma ferramenta que pode ser utilizada para o bem e muitas vezes nós simplesmente utilizamos para saciar os nossos próprios desejos.
para matar o tempo, na verdade, para perder tempo, porque eu não sei quem foi que disse que a gente tem tempo, porque nós não temos tempo a perder. Jesus está voltando, né? Essa frase eu sei que para muitos pode soar clichê, de tanto que a gente escuta, mas é a maior verdade. E assim como foi no início, será no fim, está escrito. Quando foi lá no tempo de Noé, que Noé recebeu a palavra de Deus para construir a arca, muitos riram da cara de Noé, muitos deram risada porque não chovia. Então, como que Noé ia construir aquela arca naquele porte? Para quê? Então, muitas vezes, quando nós falamos do amor de Deus, do propósito do Senhor, da vinda de Jesus Cristo, do novo mundo, da nova terra, as pessoas podem nos taxar como loucas, como sem noção, como alienadas. Não importa o que as pessoas vão pensar, porque aquelas que receberão de fato a salvação a partir de Jesus Cristo, elas irão reconhecer a mensagem. Então, é por essas pessoas que nós devemos falar, que nós devemos conduzir a nossa vida de uma forma correta, de uma forma em que agrade o coração de Deus. Através do nosso testemunho, essas pessoas serão alcançadas. Não importa se 80% das pessoas que lhe ouvem te ignoram, não importam. Não importa. Não importa se essas pessoas te ignoram. Pode ter certeza, se uma pessoa escutar e refletir, o Espírito Santo vai plantar uma sementinha e em algum momento essa sementinha vai germinar e vai dar frutos. É sempre o que eu falo para Deus: Pai, se uma pessoa for tocada através da mensagem, eu já estou muito feliz, porque eu sei que eu estou cumprindo o ide por todo mundo e pregar o evangelho. O verdadeiro evangelho, não um evangelho que nos coloca como pessoas que não são merecedoras ou como pecadoras. Não, não esse evangelho que simplesmente só prega a cruz, o sacrifício de Jesus. Uma vez eu ouvi que toda vez que eu pecava, eu estava colocando Jesus na cruz. Nossa, isso me seguiu por muito tempo e eu me culpava demais. E a culpa é como um veneno que corrói as nossas entranhas. Então, que nós nos permitamos, né? Que a gente possa nos permitir fazer com que o amor de Jesus chegue a nós, adentre o nosso ser de tal forma que sejamos purificados através do seu sangue diariamente, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, pare de se culpar. Se você erra, não se culpe, simplesmente volte do início e refaça aquilo que você errou, que você não está conseguindo dar seguimento, para que Deus possa te restaurar. É simplesmente isso, porque nós estamos na Terra, não tem como nós pararmos de errar, estamos no planeta Terra, e foi justamente por isso que Jesus veio nos salvar, mas as misericórdias do Senhor nos alcançam, os anjos do Senhor, eles estão prontos para nos ajudar, como está escrito em Hebreus 1, verso 14, os anjos são servos que cuidam daqueles que herdarão a salvação. E o Deus que esteve com Moisés e que auxiliou Moisés na condução daquele povo para sair da escravidão do Egito, ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele está conosco no nosso propósito, independente de qual seja. Você pode estar se perguntando: Priscila, mas eu não sei qual é o meu propósito. É muito simples. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O seu propósito é esse, seja através da palavra, seja através de palavra, de falar, de palestras, seja através do amor que você tem nos atos, através dos seus atos, seja através de oração, de intercessão, de evangelização, não importa. Cada um tem um dom, né? Tem um dom, ao menos um dom nós temos, o ser humano tem,
que é dado por Deus. E esse dom, ele não pode estar enterrado. Ele precisa ser desenterrado, porque uma vez enterrado, o preço a ser pago é muito alto. Nesse sentido, porque Jesus ele veio nos salvar, mas ele foi muito claro em nos dizer que nós precisamos ir fazer discípulos e pregar o verdadeiro evangelho. Que nós permitamos a mensagem de Jesus adentrar o nosso coração de uma forma legítima e não simplesmente o que se prega muitas vezes nas religiões, como se Deus fosse um velhinho com um cajado batendo na cabeça de todo mundo. Não, Deus ele é um pai misericordioso que contempla a angústia do seu filho. O que foi o que aconteceu aqui com Moisés? Deus chamou Moisés e foi super paciente com Moisés, porque eu, no lugar de Deus, realmente, eu acho que eu não tinha nem iniciado esse projeto, porque o ser humano tem tudo nas mãos, o ser humano tem todo o poder que Deus dá e quer retroceder. Quantas vezes Deus nos dá todas as armas e ferramentas para que a gente possa cumprir o nosso propósito? Como nesse momento aqui, nós temos a internet, você pode abrir uma live, gravar um vídeo e falar aquilo que está no seu coração para tocar a vida de pessoas e fazer com que elas reflitam. Mas não queremos, porque, eu sou tímida, eu tenho vergonha. Deixa a vergonha de lado e faz aquilo que você nasceu para fazer, porque nós não temos tempo. E era exatamente isso que Deus falava a Moisés, que aquele povo está clamando. Deus ouviu o clamor daquele povo, então não dava mais para esperar, tinha que ser naquele momento. Moisés precisou colocar a vergonha de lado, o medo de lado, e junto com seu irmão Arão, e face a face ao faraó, correndo ainda risco de vida, correndo risco de morte. Mas Deus havia dito que cumpriria sua palavra. Então, mesmo depois do povo de Israel sofrendo as consequências que o faraó tinha muita raiva daquele povo, o povo de Israel de preguiçoso, ou seja, o faraó não gostava daquele povo, eles eram escravos. Mas Deus contemplou a dor daquele povo e protegeu Moisés, enviou os seus anjos para proteger e também permitiu que ele fizesse prodígios e maravilhas. Então, é isso que eu tenho a dizer para vocês, que vocês possam contemplar o poder de Deus, porque Ele faz todas as coisas, assim como fez na vida de Moisés e na vida daquele povo, que só ficou 40 anos no Egito justamente pela falta de fé e falta de obediência. Era para ficar 40 dias, ficaram 40 anos. Então, pare de postergar aquilo que Deus escolheu para você. Arregace as mangas e siga adiante. Faça o que precisa ser feito. Haja como Moisés. Faça o que precisa ser feito e deixe o resto nas mãos de Deus. Que você esteja bem.